Oi, gente, eu sou a Ingrid. E eu sou a Isadora. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Teorema do Confronto. E eu sobre as leis dos limites. Então, bora lá! Gente, o primeiro assunto abordado na videoaula de hoje vai ser Lei dos Limites. Se vocês pensam que só nós, civilizados, temos leis, os limites também têm as suas. Bom, e vamos começar pela primeira lei. A primeira lei é a lei da soma, que diz que o limite da soma de duas funções é a soma de seus limites. Então, é o limite da primeira função mais o limite da segunda função. A segunda lei é a lei da diferença. A lei da diferença diz que o limite da diferença de duas funções é a diferença de seus limites. Então, é o limite da primeira função menos o limite da segunda função. A terceira lei é a lei da multiplicação por constante. A lei da multiplicação por constante diz que o limite de uma constante multiplicada pela função é a constante multiplicada pelo limite da função. Então, a constante que é para cá e é multiplicada pelo limite da função. A quarta lei é a lei do produto. A lei do produto diz que o limite do produto de duas funções é o produto de seus limites. Então, é o limite da primeira função multiplicado pelo limite da segunda função. Já a quinta lei é a lei do quociente. A lei do quociente diz que o limite do quociente de duas funções é o quociente de seus limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Já a sexta e última lei dos limites é a lei da potenciação, que diz que o limite de uma potência racional de uma função é a potência do limite da função, desde que esse último número seja um número real. Enfim, galera, essas foram as leis dos limites. Agora, para melhor fixação do conteúdo, vamos fazer dois exemplos para vocês aprenderem bem as leis dos limites. Bom, gente, esse é o primeiro exemplo, que é o limite de x tendendo a 4 é 3x ao quadrado mais 2x menos 6. Aqui podemos ver que vamos usar a lei da soma e a lei da diferença. Então, vamos começar com essas duas, que são as primeiras que a gente... Bom, o limite de x tendendo a 4 de 3x ao quadrado é somado com o limite de x tendendo a 4 de 2x menos o limite de x tendendo a 4 de 6. Bom, aqui a gente pode ver que acontece a multiplicação de quociente nesses dois limites. Então, isso vai ficar 3 vezes o limite de x tendendo a 4 de x ao quadrado, mais 2 vezes o limite de x tendendo a 4 de x, e aqui mantém igual. Bom, isso vai dar 3 vezes o limite de x tendendo a 4 de x ao quadrado, vai ser 4 ao quadrado, mais aqui o limite de x tendendo a 4 de x vai ser 4, menos o limite de x tendendo a 4 de 6 é 6. Agora é só fazer as continhas. 3 vezes 16 mais 8 menos 6, que vai dar 48 mais 8 menos 6, que é igual a 50. Então, o limite de x tendendo a 4 de 3x ao quadrado mais 2x menos 6 é igual a 50. Bom, gente, agora o segundo exemplo. O segundo exemplo, a gente vê que aqui é a regra da diferença, mas a principal é a do quociente. Bom, aqui a gente vê que o limite de x tendendo a 2 para x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 2x, se você fazer por substituição direta, essa fração vai zerar. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos fatorar. Bom, fatorando o numerador, vamos ter como resultado x mais 2, x menos 2.
E agora, o denominador vamos fatorar por agrupamento. X menos 2. Agora a gente percebe que nós podemos cancelar esses dois fatores e o limite de x tendendo a 2 vai ficar x mais 2 sobre x. E agora a gente usa a lei da soma e a lei do quociente. Bom, então vai ficar assim. O limite de x tendendo a 2 de x mais o limite de x tendendo a 2 de 2 sobre o limite de x tendendo a 2 de x de novo. Agora, resolve os limites. Esse primeiro limite vai dar 2, o segundo limite 2 também, e o limite do denominador também vai dar 2. Isso vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, o limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 2x é igual a 2. E aí, gente, agora a gente vai falar sobre o teorema do confronto, mas fiquem de boas porque a gente não vai lutar com ninguém. Logo, a gente não vai exigir um físico de atleta. Bom, brincadeiras à parte, vamos logo pro que interessa, né? Seguinte, galera, quando a gente não conseguir achar o valor de algum limite de forma direta, a gente vai procurar achar esse valor por meio de outros artifícios, ou seja, de forma indireta. Até porque nas exatas, para tudo se dá um jeito, né? E hoje eu vou apresentar para vocês o teorema do confronto, ou também conhecido como teorema do sanduíche, mas vocês já vão saber por que ele recebe esse nome. Na sua base, ele vai dizer pra gente que é uma função x, cujo seu valor ele vai ser determinado entre duas funções, ou seja, que a gente fala que é uma h de x e uma g de x. Mas a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor esse conceito analisando o gráfico. Aqui no gráfico, vocês podem perceber que a nossa f de x, ela tá entre duas funçõezinhas, igual demonstramos aqui. Ela é menor que h de x, mas é maior que a nossa g de x. Ao mesmo tempo que a g de x e a h de x se aproximam de a, elas também vão se aproximar do valor L. E vai chegar a um certo ponto aqui que elas vão se confrontar. Por isso, o teorema do confronto. E por que vai receber o nome de teorema do sanduíche? É porque é como se esse g de x e o h de x fosse o pão e a nossa f de x fosse uma mortadela, em homenagem ao Zé Arnaldo, que adora um pão com mortadela. E como dizem por aí que é na prática que o bicho pega, então eu trouxe um exercício para vocês pra gente conseguir entender melhor esse conceito. Ela vai dizer pra gente que a nossa f de x vai estar entre essas duas funçõezinhas aqui, e que o limite delas vai tender a zero. A gente vai dizer que aqui vai ser a nossa g de x, então a gente deixa marcadinho aqui, ó, g de x pra gente não se perder, e vai dizer pra gente que aqui é a nossa h de x. Então, como que a gente vai resolver esse exercício? A gente vai calcular o limite da nossa g de x, achar o valor e depois a gente calcula o limite da nossa h de x com esse valor que tendendo a zero. E para ficar mais dinâmico, eu trouxe para vocês o exercício resolvido e vou explicar o passo a passo do que aconteceu aqui. Primeiro, a gente vai calcular o limite da nossa g de x. Então a gente fala que o limite da nossa g de x, com x tendendo a zero, vai ser 5 mais x a quarta sobre 2. Antes de a gente fazer a substituição direta do x, a gente precisa observar se o denominador vai dar zero. Mas a gente pode analisar que não vai dar zero. Logo, a gente já pode substituir tranquilamente. Então, a gente fala que é 5 mais 0 à quarta sobre 2. 0 à quarta é 0, 0 dividido por 2 é 0. Logo, 5 mais 0 vai ser 5. A gente conclui que a nossa g de x vai ser igual a 5. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a nossa h de x. E, de novo, a gente observa se o denominador vai dar zero se a gente fizer a substituição direta. Aqui podemos ver que não vai dar zero. Então, vamos substituir. Vai dar 5 menos 0 à quarta sobre 2. 0 à quarta é 0, dividido por 2 é 0, 5 menos 0 é 5. Logo, a gente pode ver também que o limite de h de x vai ser 5. A gente pode concluir que, escrever de vermelho aqui para ficar bem marcadinho na memória de vocês, que a nossa f de x, ela é menor ou igual a 5 ou maior ou igual a 5. Logo, a gente conclui que a nossa f de x vai ser igual a 5. E é por meio dessa forma que a gente vai achar o valor por meio do teorema do confronto.
Bom, e como a gente bem sabe que não só de um exercício vive os de exatas, eu trouxe mais um pra gente analisar juntinhos o passo a passo. E dessa vez eu trouxe a nossa amiga trigonometria. Aqui vai pedir pra gente determinar o limite de seno de x sobre x ao quadrado quando x tender ao infinito. Então a gente vai usar primeiro o que a gente sabe. E o que a gente sabe é que o seno de x sempre vai variar entre -1 e 1. Logo, a gente vai dizer que a nossa f de x vai estar entre esses dois valores. Sem esquecer que aqui vai ser a nossa g de x e aqui vai ser a nossa h de x. Tudo bem? Igual a gente tinha comentado anteriormente. Mas ainda falta alguma coisa aqui. Falta dividir por x ao quadrado. E para ser de forma proporcional, a gente vai dividir os dois lados. A gente também sabe que o nosso x, ele está tendendo ao infinito. Então, a gente vai substituir o x por infinito. Infinito vezes infinito é infinito. E um número muito pequenininho, dividido por um número muito grande, vai sempre tender a zero. Logo, a gente pode dizer que a nossa f de x, ela vai ser igual a zero. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.